Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, espero que todos estejam bem. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Atividade Paranormal 2, filme de 2010, dirigido por Todd Williams. Você tem aqui uma sequência e ao mesmo tempo uma prequel do filme original de 2007, que eu abordei no último vídeo, é uma franquia que eu estarei revisitando aqui no canal. Estarei postando análise de todos os filmes, tá? Daqui pra frente eu vou tentar assistir os filmes um por um para poder comentar. E assim, todo mundo sabe que Atividade Paranormal de 2007 foi um grande sucesso comercial, pelo menos na relação entre custo e arrecadação. Estamos falando de um longa-metragem que custou apenas 15 mil dólares. Tá, o filme todo rodado na casa do diretor, apenas com o uso de uma câmera, atores desconhecidos, né, e amadores improvisando boa parte dos diálogos, e você tem um filme de terror experimental que consegue evocar uma sensação de realismo muito convincente, muito por conta do amadorismo, né, desse estilo de found footage, né, filmagem achada, né, por conta do orçamento baixo, você tem todo um realismo, né, e você tem também muito do uso da sugestão. Atividade Paranormal ele fez algo semelhante ao que a Bruxa de Blair fez em 1999, né, com estratégias de marketing bem específicas, né, que vendiam a noção para o público de que aqueles eventos retratados no filme se tratavam de algo real, então o público comprava a ideia, até porque em 1999, né, o marketing boca a boca, né, fazia com que o filme tivesse uma popularidade maior, e muito do que se via no filme, muito do que se discutia sobre o filme, né, se restringia ao disse-me-disse, porque em 1999 a gente não tinha tanta tecnologia como temos hoje para poder atestar, né, a veracidade de alguma informação como temos hoje. Então, em 1999 ficava muito no disse-me-disse. Hoje temos diversos meios, né, para poder buscar informações e para a gente poder confirmar a veracidade de uma informação. Hoje a gente sabe que a Bruxa de Blair se trata apenas de uma convenção ficcional, né, assim como Atividade Paranormal e Atividade Paranormal 2. E aí a Bruxa de Blair, com um orçamento baixo, acaba arrecadando um dinheiro, né, acaba arrecadando um valor significativo, né, que torna um experimento muito bem sucedido no found footage, assim como a Atividade Paranormal de 2007, que com um orçamento de 15 mil dólares apenas conseguiu arrecadar 194 milhões. Assim, é algo extraordinário mesmo, um sucesso estrondoso. E aí é óbvio que com o sucesso do primeiro filme, né, se tratando de Hollywood, é óbvio, né, que a Paramount não perdeu tempo, né, já quis logo produzir uma sequência para tentar capitalizar o sucesso do longa original. O primeiro filme você tem essa estética, né, mais documental, que preza pelo realismo cru, né? Você tem todo esse amadorismo de ser uma produção de baixo orçamento, aquele filme de terror experimental, como foi o caso de Atividade Paranormal de Warren Pelly, e aí acaba caindo naquela máxima de menos é mais. Aqui nesse segundo filme, você tem algo com cara mais de filme mesmo, né? Você tem aqui uma produção com cara de produção de terror de estúdio, que você tem um projeto com um orçamento maior, 3 milhões, né, que a Paramount investiu para poder então expandir o universo do primeiro filme. Aqui nesse segundo filme, o diretor do filme original, Warren Pelly, aqui ele atua como produtor e a cadeira de diretor ficou a cargo do Todd Williams, que na época, né, era apenas um iniciante na indústria, acho que tinha dirigido apenas um longa-metragem, e aí com um roteiro escrito a 6 mãos, né, por 3 profissionais, o Michael Perry, o Christopher Landau e o Tom Baptiste, né, eles acabaram então fazendo com que o início da história de certa forma se passasse cerca de 2 meses antes do primeiro filme e terminasse na noite seguinte aos eventos da obra original de 2007, conectando assim ambas as tramas de forma coesa, tá? Atividade Paranormal 2 ele também acaba virando estudo de caso, né, quando você analisa a noção de que ele consegue de alguma forma repetir o sucesso financeiro do filme original. Aqui estamos falando de uma produção um pouco mais cara, né, como eu falei, é um projeto de estúdio. A Paramount investiu 3 milhões e aí de retorno o filme arrecadou 177 milhões, a arrecadação mundial dele
podemos dizer que também foi um sucesso. E aí, como o filme foi um sucesso, era inevitável que acabaria inspirando outras sequências para poder expandir mais a mitologia. Só que assim, Atividade Paranormal 2, ao meu ver, por mais que ele tenha uma trama bem mais redonda, né, um roteiro mais caprichado que no filme original, ele acaba perdendo um pouco daquele amadorismo que tornava o original mais crível, mais realista, né, e por sinal mais assustador. Aqui você tem a diminuição do uso do terror sugestivo, né, que é muito bem conduzido no primeiro filme, e aqui você tem mais aquele terror, né, que apela para sustos, né, vamos dizer assim. Ambos os filmes funcionam, só que em eixos diferentes, né? Pra mim, na questão de medo, o primeiro filme, ele, tipo assim, é insuperável, tá? O longo original tá bem à frente, mas assim, acredito que Atividade Paranormal 2, ele se sustenta, funciona tanto como uma prequela como uma sequência também, tá? E acredito que assim, é uma boa entrada na franquia no geral, mas ele acaba pecando em algumas questões, mas no mais, pra mim é um longa que, tipo assim, consegue cumprir até que na medida do possível o seu papel, tá? A trama se passa 2 meses antes dos eventos do primeiro longa, cruzando a linha do tempo com o final da história original. A família Ray, composta por Christy, seu marido Dan, a enteada Ellie e o bebê Hunter, começam a vivenciar fenômenos aterrorizantes, como portas abrindo sozinhas, panelas que se movem e ataques invisíveis. À medida que os eventos se intensificam, a família descobre que a entidade está ligada ao passado de Kate e de Christie, culminando em um desfecho que revela a origem da possessão que assombra as duas irmãs. No primeiro longa, né, você tinha o uso da câmera estática posicionada no quarto do casal, que acabava filmando ali os acontecimentos enquanto eles dormiam, né? Muita gente diz, né, muita gente inclusive reclama que o primeiro filme ele tem um ritmo bem lento. Em contrapartida, esse segundo filme ele tem um ritmo um pouco melhor, porque ele é um pouco mais convencional aos padrões, né, hollywoodianos, né? Só que aqui, ao explicar demais o mistério, né, você dilui um pouco daquele medo primitivo que a gente tinha no filme original, porque é justamente o mistério alinhado, né, à sugestão, né, você não vê nada, né, você tem ali apenas o vazio, mas o seu cérebro acaba preenchendo o terror, né, com a pior coisa possível, e o uso da sugestão é muito efetivo, tá? Só que aqui você tem muitas das vezes sustos que se baseiam em quê? Em portas batendo, né, panelas caindo, móveis se movendo sozinho, né? Então você tem muito do jump scare, você tem muitos sustos que são efetivos até eu diria, mas você perde muito daquele horror psicológico que o primeiro filme proporcionava, tá? E é óbvio que aqui o filme acaba explicando um pouco do mistério, né? Acaba acontecendo mais coisas, porque aqui, né, a direção opta por instalar câmeras por toda a casa, e aí o filme dá uma justificativa para isso. E aí o personagem principal, né, o patriarca da família, instala câmeras em vários locais da casa, e agora você tem um monitoramento maior, né, porque você tem uma expansão do cenário, você tem mais locações agora para explorar também. Um ponto ruim da trama é a justificativa de uso da câmera em primeira pessoa para a filmagem. No início do filme até funciona como um relato pessoal da família para o registro do bebê recém-nascido e alguns acontecimentos do cotidiano, mas ao longo da trama, ver os personagens discutindo sobre traumas espirituais de infância ou pesquisar na internet sobre pactos com o demônio simplesmente não convencem. A repetição de cenas a fim de criar uma atmosfera de suspense acaba causando incômodo em muitos espectadores, pois os elementos de sustos são basicamente os mesmos: barulhos de fundo, portas que fecham sozinhas, objetos que caem e pessoas sendo arrastadas. Porém, isso não traz nenhuma inovação ao gênero documental, né, ou à franquia propriamente dito, e não causa o mesmo choque que o primeiro filme. E aí o filme, infelizmente, ele perde a originalidade porque em muitos momentos você não tem quase nada de inovação, tá entendendo? É mais do mesmo praticamente, porque aqui toda a premissa apresentada no longo original também é apresentada aqui. Então eu acredito que Atividade Paranormal 2 ele se torna repetitivo, se torna uma sombra do primeiro filme. Aqui o Todd Williams ele tenta reproduzir cenas já vistas no primeiro filme,
né? O que acaba fazendo o filme perder a originalidade, mas acredito que como sequência e como uma prequel, eu acho que esse filme se sustenta. Você consegue traçar um paralelo com o filme original, com a história do filme original. Como eu falei, ele perde muito daquele medo primitivo, né? Aquele horror psicológico que o filme original proporcionava, né? De você olhar pro vazio, né? E a sua mente preencher o terror. Você não tá vendo nada, mas a sua própria imaginação cria um cenário bastante aterrorizante. Né? Aqui a gente tem boas cenas de sustos que são eficazes até, né? Só que na questão medo, o original para mim ganha, mas acredito que é uma sequência digna e acima da média comparada às demais. Para Atividade Paranormal 2, nota 6. Bom, vou fechando a minha análise por aqui. Esse seria meu comentário por hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.